Se não nos olhos, às vezes no nariz, no queixo, no pescoço. O importante é que eu estava engajado. O importante é que de vez em quando eu ativava uma coisa chamada coerência central, que vocês usam o tempo inteiro. Só vocês conectarem essas duas imagens para mim, que a gente já vai entender do que eu estou falando. Eu tenho ali uma bola de futebol e um uniforme da Alemanha. O que é isso? Futebol, obviamente. Né? Com esse uniforme aqui, parecido com isso, a Alemanha passou por cima do Brasil naquele 7-1 que a gente quer esquecer, né? Mas por que vem essas lembranças na nossa cabeça? A gente conecta os contextos e não as contagens. O cérebro do autista, meu cérebro que é lógico, ele muito facilmente fica contando as coisas. 1, 2 objetos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 pessoas, que eu vou ter que dizer 10 ois, 11 tchauz. É difícil para minha cabeça dizer, diz um tchau geral galera, oi geral galera, tá tudo certo, todo mundo entendeu. Só que o meu cérebro, como a ciência demonstrou, usa esse cérebro da matemática e da lógica para a parte social. Nós precisamos dessensibilizá-lo. Como? Olhando para as imagens. Vocês têm foto da professora? Usem. Expliquem que essa professora da português, essa da história, matemática, um pouquinho da história dela, em casa também, porque o que pode ser feito na escola tem que continuar em casa. Lá em casa foi com fotos, a foto do pai, da mãe, olha o que eles estão fazendo. Eles estão fazendo um churrasco, eles estão felizes, e aí se treina a empatia, se treina respostas rápidas, usando aquilo que o autista te oferece, a visão em detalhes. Segundo ponto, o autista entende ao pé da letra. Então cuidado, gente, vocês estão lidando com um ser humano que não tem filtro. Tudo que você fala vira lei. Não existe esse negócio de dizer, um dia nós vamos visitar o zoológico. Gente, comigo isso nunca funcionava. Um dia quando? Vamos marcar no calendário. Você até pode dizer um dia, mas marque junto com o aluno, esse dia aqui do xizinho, nós vamos visitar o zoológico. Enquanto não for esse dia do xizinho, a gente não vai. Tudo que vocês praticam vira exemplo. Muitas professoras diziam, Marcos, leia um livro, é muito bom. E eu olhava assim, e o teu, cadê? Nunca te vi com um, é bom assim mesmo? Ou até a gente pode trazer isso aqui para uma dificuldade de vocês pais. Muitos pais têm a dificuldade do sono, por exemplo. E não é nada fisiológico ou neurológico, é só a atitude. O pai e a mãe dizem para o filho, 9h30, teu horário de dormir. Boa noite, boa noite. Só que esquecem de falar o quê? Que o pai e que a mãe vão ficar um pouquinho mais acordados, porque são adultos. Se precisar contar com o pai e com a mãe, eles estão ali dentro. E o que acaba acontecendo? Por que eu tenho que dormir e o pai e a mãe não? Aí o autista luta com o sono, fica dividido nesse pensamento e fica sem saber o que fazer. Então, não é um problema do sono que venha do cérebro, mas sim da atitude do pai e da mãe que não preparou para o autista que ele vai dormir. Lembra que o autista é lógico. E o autista diz o que pensa, ele expressa. Então, professoras, às vezes vocês perguntam coisas que não estão preparados para a resposta. Pai e mãe também. Eu estou bonita, filho? Não. Essa matéria é fácil? Poderia estar mais fácil. Muito difícil. Então estejam preparados. Estejam preparados também que alguns atalhos que vocês pegam é difícil de entender, como gestos. Se tu estás falando e gesticulando, tu está fazendo duas coisas ao mesmo tempo, uma aqui e outra falando. E aí meu cérebro diz, uma só, Marcos. E eu às vezes não presto muita atenção naquilo que tu estás trazendo. Hoje eu consigo entender. E também as metáforas. Como eu tive um tempo da minha vida em que eu não entendi metáfora. Muitas professoras ficavam de queixo caído comigo, porque eu dizia, professor, posso ir no banheiro?
E elas diziam: vai, mas assim, vai correndo e volta voando. Eu disse: correr pode ser, mas voar eu ainda não sei. O dia que a senhora souber, a senhora me ensina. E os amigos também não davam mole, né, como se diz. Elas vinham me cumprimentar, as amigas, os amigos, dizendo assim: e aí, velho? Isso quando não era: e aí, bicho? Eu dizia: bicho? Como assim, bicho? Às vezes a adolescência vai chegando e aqui também saem outras pérolas, né? Ô Marcos, dá uma olhadinha em umas gatas aí. Gato? Gato na escola? Como assim? E aí, a gente ri hoje, mas antes eu era abandonado nesses tipos de coisas assim. Dê um método para o autista. Se vocês quiserem que ele aprenda, ele precisa saber o que é esperado dele a cada etapa. Aquele negócio de fazer mistério só piora as coisas. É como essa porta, fechada, horrorosa. Nem dá vontade de abrir uma porta assim, mal iluminada, sombria. Então, isso gera traumas. Tudo que vocês forem cobrar na escola ou em casa, tudo que vocês combinarem, diga o que é esperado, minimamente. Porque o autista é concreto, ele espera então um resultado concreto. Sem isso, ele gera um pouco de trauma, ansiedade e crises. Sempre antecipar as atividades. E como vai fazer? Eu vou passar para vocês um exemplo de uma batalha tremenda para muita gente, mas que pode ser vencida só antecipando as coisas. A seletividade alimentar. O autista fica tão confuso com parâmetros dentro do prato dele que ele escolhe um só. Tem autista que só come vermelho. Tem autistas que só comem alimentos duros. Tem autistas que não comem alimentos moles, como eu. Alimentos batidos no liquidificador tem que pegar um pouquinho de consistência. E tem autistas que não gostam do som, como eu de novo. Alimentos com muito som ficam muito ruins dentro da boca, parece um besouro que está querendo sair e eu estou querendo comer ele. E eu faço mesmo ânsia de vômito às vezes. E tem autistas que comem pela forma. Eu conheci um menino chamado Raul, que ele não comia macarrão. Só que aí eu parei, pensei com a mãe dele assim: macarrão? Fazia até ânsia de vômito para comer macarrão. Mas qual é a forma do macarrão mesmo? Não é assim? É parecido. E ele disse para ele mesmo: eu não vou comer minhoca. E eu disse para a mãe: então mexe na forma do macarrão. E ela mexeu. Ela pegou o macarrão borboleta, então, em vez do tradicional, e o menino come macarrão. No começo ela não disse que era macarrão, que eu mudei, mas agora o menino se acostumou. E ela disse para ele: filho, tu está comendo macarrão. Sério, mãe? Sério. E sempre que possível, para aumentar a possibilidade do autista vencer essas lutas, considere o hiperfoco. Muita gente manda o autista sair do foco, não é? Eu tive a oportunidade, e sempre tenho, de explorar o hiperfoco. Meu hiperfoco é música. Então, lá dentro da sala de aula, de vez em quando apareciam provas de paródia. Minha mãe vinha e dizia: deixa ele cantar se ele não sabe de outro jeito. E batata. Eu cantava, ganhava 10. Eu tentava escrever, muitas vezes ficava nervoso, rasgava a folha, quebrava a caneta, gritava de raiva, podia dizer. Mas a professora vinha e dizia: tua mãe disse que tu tem que cantar isso aí. Eu pegava: tá bom, vou cantar. 10. O autista vai fazer sempre o que ele quer? Não. Mas com o tempo vocês vão negociando com ele e percebendo as habilidades que ele tem. Eu tenho habilidades em música, mas tem autistas com habilidades em carros, animais, futebol, e a tua aula pode enveredar para isso. O autista tem preferência também por objetos que façam movimentos repetitivos. Olho nisso, porque me salvou de muitas crises. Eu olhando para o ambiente, aqui tem ventiladores, eram meus melhores amigos.
Eu ia nos lugares e falava uma palavra só às vezes quando estava empolgado. Exaustor. Exaustor. Eu era o menino do exaustor. Um menino que metia a cabeça e a mão na carambola da máquina que estava girando. Mas assim eu me aliviava também. Isso contribui para que o movimento repetitivo seja compensado, porque não é só isso que me faz melhor nos pensamentos, mas também olhar para o ambiente e buscar movimentos repetitivos. Faça isso, observe isso, ao invés de gritar. E sempre essa frase aqui, né? Mas ele não escuta. E quando a gente grita com o autista, piora tudo, porque frases simples são perdidas no cérebro do autista, e aí ele embaralha as informações. Quanto mais eu grito, menos informação o autista retém. E nessa hora, a gente tem que olhar para o hiperfoco, a gente tem que partir daquilo que o autista está acostumado a fazer, inclusive aquilo que às vezes nos assusta, que é a ecolalia, a fala repetitiva de vinhetas de YouTube, no meu caso de rádio. Eu ia em volta da casa balançando um copinho com um pincel, e mesmo aqui tem aprendizado, porque meu pai uma vez se cansou de ver aquilo. Ele disse: olha que filho, ele não sabia muito bem na época, mas estava me dando uma chave grande. Por que tu não escreve essas histórias que tu fica falando sozinho? E eu acatei, comecei a escrever e não parei mais. Olha lá, foi dali que saiu. Eu digo, o cérebro é fantástico, é maravilhoso, sim, mas ele também funciona com pouca energia. Ele não funciona com mais energia do que uma lâmpadazinha de geladeira. Então ele precisa de um puxão de vez em quando. Esse puxão a gente dá o nome de gatilho da superação. Eu vim trazer algum dos meus. Primeiro, ser herói. O autista que tem heróis vai mais longe. Aqui eu trouxe os meus. Vocês veem que nenhum deles usa capa, nenhum deles tem superpoderes, mas aqui eu trago meu irmão, que sempre esteve junto para compreender. Nem sempre a nossa relação foi boa, às vezes foi de gato e cachorro, foi mesmo. Ele é irmão mais velho, né? O irmão mais velho, quando chega o mais novo, mas a gente hoje é melhores amigos. A minha cunhada, vocês viram meu currículo, muito dele foi proporcionado pela minha cunhada, que aqui em Rio do Sul me recebia sempre de braços abertos. Até a minha sobrinha, que tem 4 anos, é uma heroína. Por quê? Porque desde pequeno que a gente vai fazendo essas informações de inclusão chegarem. A minha sobrinha, eles estavam estudando o autismo na escola dela, e ela foi a primeira criança no abril passado a levantar a mão e dizer: eu tenho um tio autista, e para falar com ele não pode falar gritando, tem que falar simples. E eu falo com meu tio, e ele conversa comigo, e ele é meu amigo. Uma criança. Vocês veem que a inclusão começa cedo. E eu tenho ídolos também, porque eu gosto de escrever. Está ali na escrita Tolkien, que escreveu O Senhor dos Anéis, e Dan Brown, que escreveu O Código da Vinci. Na música, Raul Seixas. Raul me deu grandes energias quando eu não imaginava que tinha. E com esses ídolos que o autista tem, ele não vai te expressar: eu tenho um ídolo, mas tu vais conseguindo entender os gestos que ele te passa. Tu vais fomentando a autonomia. Primeiro, pensar que ninguém é 100% autônomo, ninguém faz tudo sozinho, mas a gente precisa deixar o autista fazer as coisas por si mesmo e chegar longe. Foi assim que eu cheguei na internet, com o canal Diário de um Autista. Hoje são mais de 165 mil inscritos, e esse número continua aumentando. Eu convido vocês a estarem lá comigo, porque tem muita coisa, muitas explicações que o tempo aqui não permite entrar em detalhes, mas vocês vão adorar saber. Vai ajudar vocês na lida com os alunos, com os amigos, um cônjuge autista, porque não? A gente vai aprendendo, filhos. E aqui eu contei essa história
para Fátima Bernardes e depois para o Luciano Huck. Infelizmente aqui a parede nunca pagou tanto e nunca pagou tanto negativo. Foram R$365 mil negativos. Mas a inclusão ganhou. O Brasil soube da história e do poder da inclusão. Eu continuo contando histórias e aqui estão as principais delas. Em 2016 escrevi um livro chamado Contos de Meninos e Meninas, Contos de Homens e Mulheres, para falar como as pessoas estão distantes. Hoje já reparou que você convida uma pessoa para ir na lanchonete e não consegue mais ver a cara dela, que ela fica assim? Às vezes estão no mesmo grupo conversando, mas estão ali no mesmo lugar. Isso às vezes me tirava do sério. Escrevi 9 histórias engraçadas sobre isso. E aqui as histórias sobre o autismo em si, o que é, como foi receber a notícia, como foram as portas que se fecharam para mim, como eu as abri de volta. E aqui o livro que eu digo que é do hiperfoco. Aqui tem um violão na capa. Eu mostro para vocês de quantos jeitos o hiperfoco pode ser incentivado dentro de casa, sem essa de tirar o autista do foco. Não, com o foco você cria uma zona para ele ir para outro aprendizado. E eu continuo escrevendo. Esse aqui é o meu contributo para saber como o autista pensa. Muitas vezes minha mãe falava: como é que está na tua cabeça quando tu faz isso aqui? E lendo esse livro eu sei que vocês vão saber também. Eu faço isso porque nós falamos aqui dos números de autistas que estão aumentando. Em 2020 era 1 para cada 54. Agora 1 para cada 36. Em 2023. Se nós continuarmos nesse nível, em 2050 nós seremos um autista para um neurotípico, e a gente não pode então se dar o luxo de virar as costas para metade do mundo, não é verdade? Por isso é que eu vou pelo Brasil afora divulgando não só essa palestra, mas o meu curso também, Autismo na Visão de um Autista. Está ali o telefone, quem quiser anotar e ligar para a minha equipe. São 50 horas de conteúdo. São 50 horas de práticas que eu vivi e que deram certo comigo dentro de casa e podem dar certo na escola também. E eu continuo rodando o Brasil, em seminários, fóruns, visito especialistas, porque eles pesquisam a parte teórica, mas a vivência eu tenho que entregar para eles saber que estão tratando pessoas, não só as condições delas. Eu vou para as escolas para impedir o bullying que aconteceu comigo, conversar com os alunos, qual é o papel deles também na inclusão. Muitos alunos estão aqui, eu fico feliz por isso, porque vocês vão poder, entendendo o que eu falei, dizer: opa, não faça bullying com essa pessoa, não faça bullying com ninguém na verdade, mas com essa pessoa preste atenção nela, dê um olhar especial. E eu apoio as associações, porque são elas que pressionam, no bom sentido, que provocam o poder público para pensar políticas públicas em prol do autismo. Nós estamos avançando, e por isso eu recebi o título de amigo da ASCA. A ASCA é uma associação que congrega 45 AMAs aqui no estado. Na minha época eram só 13, agora são 45, um salto bem grande, e que tem provocado as autoridades a pensar projetos em prol do autista. Vou para universidades também, porque os cursos preparatórios têm pouco conteúdo para o autismo. Psicologia, psiquiatria, direito, educação física, tudo tem um parágrafozinho assim muitas vezes sobre o autismo, uma partezinha na apostila só. Eu precisava entregar a vivência para esse pessoal e consegui. Estou muito feliz por isso. Mas nada me dá mais felicidade do que compartilhar com vocês aquilo que eu aprendi com o hiperfoco, com a música, já que eu disse que ela é tão poderosa. Então, vou chamar o Severino aqui para ele montar o microfone de novo para nós.